Meus amigos, novo atacante chegando no time principal do Sport. Exatamente, meus amigos. É uma movimentação interessante para algumas pessoas. Para mim, eu não achei a movimentação tão interessante desse jogador chegar no time principal do clube, tá certo? Eu vou conversar com vocês vão entender melhor, vou trazer todos os detalhes, mas para mim, eu não faria esse tipo de movimentação que o Sport fez, principalmente nesse momento do campeonato, beleza? Mas eu vou explicar para vocês todos os detalhes. Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Amigos, vamos lá. Antes de trazer essa informação para vocês, eu quero trazer algumas atualizações, tá certo? Que é muito importante que vocês fiquem cientes disso, porque a grande imprensa, como a gente fala, não vai falar tanto disso. Só gosta de meter lapada no esporte quando faz alguma coisa errada. Vem falar de fumaça na torcida do Náutico. Vem falar do torcedor que agitou o presidente do Náutico, que o presidente reagiu, foi vítima disso. Isso não vai acontecer, essa informação dificilmente vai chegar para a torcida. Que em relação, meus amigos, que o Sport é um dos clubes não só líder no campeonato da Série B, como a gente sabe, a gente é líder ali, tá com a mesma pontuação do Vila Nova, mas é líder e não quero nem saber. Quando os outros é líder, a turma diz que é líder também. Mas eu não quero nem saber, mas é o seguinte, tá? O Sport não é líder só no campeonato, tá bom? Só nos pontos corridos, mas líder em algumas outras coisas também, como o público, meus amigos. O Sport é um dos clubes que tem o maior público da Série B. Exatamente. Os dados que eu vou trazer para você agora, o Sport está em primeiro lugar como público presente. O Sport teve aí, meus amigos, mais de 13 mil, uma média de mais de 13 mil torcedores. Está ganhando para o Ceará, que é também uma das maiores torcidas que tem no Nordeste. Está ganhando do Ceará, que o Ceará tem mais de uma média de mais de 11 mil, tá certo? E lembrando que o Ceará tem o Castelão, a Arena Castelão, que dá mais de 60 mil pessoas, tá certo? Na Ilha do Retiro já é um pouco menor e a gente não consegue nem colocar 30 mil, até por questão dos bombeiros também. Mas a gente também tá ganhando o Fortaleza, que usa essa mesma arena, que está com a média de público de 9.887. Aí ganha do Criciúma, isso aí já era normal, tá? Que o Criciúma aí tem uma média de 7.967, e isso é muito estranho, porque o Fortaleza tem um público bem maior, mas não tá levando o público para campo, não sei porquê. Aí vem o Criciúma, como eu disse para vocês, e em quinto lugar vem o Náutico. O Náutico tá levando uma média, tá certo, de 7.927. Então assim, a gente tá levando quase o dobro da torcida do Náutico para dentro de campo. E o Náutico tá na sua melhor fase, tá? Melhor fase, ganha de todo mundo, bem da gente, tá? Que a gente não tem como ganhar. Aí tem que se conformar um pouquinho. Mas, meus amigos, por isso que eu trago isso para vocês, tá certo? E também tem outro ponto aqui que é a arrecadação bruta. E isso é muito importante para a gente recuperar o que o de Romão fez com o Sport no ano passado. Então isso significa que a torcida do Sport está chegando mais uma vez junto do time e fazendo o clube crescer cada vez mais e sendo um clube referência no Nordeste, tá certo? E a gente também está em primeiro lugar no ranking da Série B de arrecadação bruta. O Sport está em primeiro lugar, tá certo? Como a maior arrecadação, a média de maior arrecadação, está com a média aí de 2.630.389 reais. Isso é uma média que o Sport aí está conseguindo de arrecadação. Isso é muito importante, quase pagando. Se a folha do Sport for 2 milhões e meio, que não é, tá? É mais um pouco. O presidente disse que era 2 milhões e meio, mas pelas informações não é, tá certo? O Sport tá conseguindo aí, vamos botar que é 2 milhões e meio, tá pagando uma boa parte da folha, tá certo? Então isso é muito importante, ter essa média aí de 2 milhões. O Náutico tá em segundo lugar, tá certo? Com 1.242.096 reais. Tá ganhando mais uma vez aí, o Sport ganhando. E tá aí, então esses 5 clubes aí, claro que tem a maior média de público, também vai ter a maior arrecadação. Aí depois vem o Ceará, tá em terceiro lugar, com a arrecadação de 889.062 reais. O Criciúma, 560 mil.
R$ e o Fortaleza em último lugar, tá? Você vendo aí que o Fortaleza está em terceiro, com maior média de público, mas o preço do ingresso deles tão baratinho, tá? Porque está em último lugar com o clube que mais arrecadou, que arrecadou 582.717. Se a gente for falar aqui, ele está em quarto lugar, tá? Porque no gráfico aqui, 560 nunca vai ser maior do que 582. Tô vendo isso agora. Na verdade, o Fortaleza está em quarto lugar. O gráfico que me mandaram aqui tá errado, beleza? Mas está em quarto lugar. Daria sim para arrecadar mais. Mas falando da gente, meus amigos, do esporte, tá de parabéns, tá certo? Público presente está aumentando, mostrando mais uma vez que a nossa torcida é a maior do Nordeste, tá certo? E o outro aí, a arrecadação bruta do esporte também está muito alta, mesmo jogando a Série B, mesmo o time sofrendo, o time não, a torcida, né? Sofrendo o que sofreu no ano passado, a gente esqueceu, colocou em outra caixinha, e é o novo ciclo do esporte, beleza? Aí a gente tem que parabenizar quem está indo para os jogos, e só lembrando que teve malícia nesses jogos do esporte. A maioria dos jogos do esporte era tudo em 9h30 da noite, por enquanto que outros clubes era 9, 7 da noite, e isso também ajuda o público a ir ao campo ou não, beleza? A gente não pode esquecer isso, que na Copa do Nordeste a gente se prejudicou muito, que eu trouxe para vocês aqui, que a maioria dos jogos da Copa do Nordeste era de 9h30 da noite, a turma tinha que sair para Bacurau, pegar Bacurau e tudo mais, na volta para casa. Senão o esporte arrecadaria muito mais se o horário fosse um horário de 7 ou 8 da noite, beleza? Mas bora lá, meus amigos, tranquilidade total. Que movimento foi esse, Jackson? Que rolo é esse de atacante no esporte e tudo mais? Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. Informações do NE45 e diz o seguinte. Com 7 gols em 7 jogos na Série B do Sub-20, Arthur Maron é promovido ao time principal do esporte. Aí, concluindo a informação, diz o seguinte. O esporte promoveu mais uma promessa das categorias de base ao elenco profissional. O atacante Arthur Maron, de 18 anos, na verdade ele tem 19, tá? Passou a integrar o grupo principal rubro-negro após se destacar com a camisa dos Leões da Base na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vivendo grande fase, Arthur é atualmente o artilheiro da competição nacional com 7 gols marcados em 7 partidas. Isso é muito bom, tá certo? Mas eu gosto de diferenciar porque Sub-20 da Série B ainda mais não é parâmetro. Mas aí diz o seguinte, na última quarta-feira, dia 27, o atacante foi principal nome da vitória do esporte por 5-2 sobre o Vila Nova. Ao marcar 3 vezes, Felipinho e Rafinha completaram o placar que garantiu a classificação rubro-negra para a próxima fase da competição. Aí só para a gente ficar atento aqui, Rafinha é um cara que já estava no profissional e voltou para o Sub-20. Mas assim, estava muito verdinho mesmo profissional, tinha que voltar para base, tá certo? Principalmente foi expulso em jogos bestas aí, um jogador que não passava tanta confiança. A gente não é tão confiante em Felipinho na lateral esquerda. Rafinha também deixou muito a desejar e perdeu uma grande oportunidade. Eu acredito que ele precisa melhorar um pouco mais o mental dele, amadurecer, também pegar mais forma física para poder ir para o profissional, tá? Mas falando aí, meus amigos, completando essa questão de Arthur Maron, diz o seguinte. Arthur Maron chegou ao clube em 2025, após se destacar pelo Atlético de Minas Gerais. Na equipe mineira, foi vice-artilheiro do Campeonato Mineiro Sub-17, anotando 14 gols em 19 jogos disputados. Seu contrato com o Leão da Ilha tem validade até o final de 2027. Bora lá, meus amigos, rapidamente aqui. Eu não gosto muito, tá certo? Quando a gente já tem um campeonato rolando, por isso que eu disse, na altura do campeonato, trazer um jogador e subir profissional, para mim é mais para ele ter vivência do profissional do que ajudar a gente em campo. Porque para mim, os campeonatos, quando você quer subir um jogador, é o Campeonato Pernambucano e a primeira fase ali, antes do mata-mata da Copa do Nordeste. Fora isso, é encher linguiça, na minha opinião. Esse cara não vai entrar, esse jogador aí não vai entrar. Se entrar, vou entrar pressionado e tem que mostrar muito, tá certo? Muito mesmo, porque é um jogo que tem uma ou duas oportunidades. A gente vê
que é a mesma coisa. Quando a gente vê Yuri Castilho, Perotti, no jogo tem pouquíssimas oportunidades, são jogadores experientes. Para um cara desse entrar, onde não tem tantas oportunidades de jogadas para finalização e tem uma cobrança maior, acho muito difícil o Márcio Bueno colocar ele para atuar no time, beleza? Mas acredito que dá sim para ele fazer uma vivência agora e no ano que vem no Campeonato Pernambucano colocar ele para jogar já sem o peso de ter ido no profissional. É bom ter a vivência e depois sim ir para o time principal, beleza? Mas meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogador saindo da base e indo para o profissional numa altura dessa do campeonato. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.